Olá, eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista e hoje vim finalizar o nosso diário da gestação. Então, desde o primeiro trimestre, vocês têm acompanhado os meus sinais e sintomas, quais foram os exames que eu fiz no pré-natal, quais foram os meus melhores e piores momentos, os insights que eu tive ao longo da gestação e agora finalmente chegamos ao final, ao 8º e 9º mês de gestação. Então, fique ligado que eu vou compartilhar o que eu tenho sentido nessa reta final. Então, se você é gestante ou conhece alguém que também é ou que está pensando em engravidar e tem curiosidade para entender o que a gente sente, o que acontece durante a gestação, não deixe de assistir esse vídeo e também ficar ligado nos próximos, porque agora, qualquer hora é hora, no próximo vídeo eu já vou voltar aqui com o João Vitor nos braços. Começando então pelos sinais e sintomas que eu tive agora nessa reta final. A azia, a náusea, o vômito que vieram me acompanhando aí durante toda a gestação não me largaram agora no final. Então tem muita gestante que só sente náusea ali no início da gestação, mas eu mesma já atendi inúmeras gestantes que continuam enjoadas até o final da gestação e eu fui uma delas, nada agradável. Mas ainda bem que eu estava fazendo um controle nutricional, porque a minha nutricionista me ajudou muito nessa parte, porque eu realmente estava com dificuldade de digerir alguns alimentos e tinha dias que eu tinha uma sensação de empachamento, uma sensação assim de que eu explodi mesmo, que o bebê e o estômago não estavam cabendo ali na minha barriga. E aí eu não estava conseguindo alimentar direito, acabei nessa reta final, ao repetir os exames, ver que eu estava com a deficiência de algumas vitaminas, justamente porque eu estava realmente com dificuldade de digestão e, consequentemente, dificuldade de absorção dessas vitaminas. Então, algumas eu tive que tomar intramuscular, endovenosa, porque por via oral não estava sendo suficiente. São dias e dias, então tem dia que eu estou super bem, não sinto nenhum mal-estar e tem dias que eu já acordo tendo que correr para o banheiro. Nessa reta final também, outra coisa que começou a incomodar mais foram as dores. Então também lá no início da gestação eu contei que eu estava com uma inflamação no músculo que fica aqui na bunda, que é o músculo piriforme, e agora com a barriga muito maior, começou a incomodar ainda mais. Além disso, no final da gestação, a nossa pelve começa a abrir mesmo, para o neném começar a descer para encaixar. E aí, como toda gestante, comecei a ter muita dor na região aqui do pubis, muita dor na região do cóccix, principalmente durante o trabalho, porque eu tinha que ficar muito tempo sentada, tinha que ficar sentando e levantando, então isso começou a ficar bem desconfortável, por isso até que eu optei por parar de trabalhar com 37 semanas, porque já começou a ficar dolorido, difícil para andar e de vez em quando até dá uns pequenos choques, assim, uma pequena cãibra na perna, de começar a andar e dar uma travada, justamente por esse desequilíbrio ali na região pélvica e sacroiliaca, que além das dores, do peso da gestação, começou a dar mais um pouco de desconforto. O que eu não tive muito na gestação foi inchaço, edema, tive um pouco, mas eu acho que o que me ajudou foi o fato de eu estar tendo um controle nutricional, o fato de eu beber bastante água, de vez em quando eu lembro, eu uso as meias compressivas também, estou fazendo atividade física e a cada 15 dias eu também estou fazendo uma drenagem linfática, porque eu sempre já tive mais dor e edema nas pernas, então na gestação, consequentemente, isso acentuou, não chegou a ficar uma coisa que me impedia de calçar um sapato ou vestir alguma roupa, mas a perna fica um pouco mais dolorida. Mas eu acho que esse conjunto de coisas me ajudou a não ter muito inchaço na gestação. Exames e pré-natal. Então, nessa reta final, fiz os últimos ultrassons. O meu colo do útero, que estava curto, a gente já não media mais, porque a gente já não tem critério nem referência para ficar reavaliando o tamanho do colo, então uma vez que a gente descobriu que ele era curto, a gente manteve o tratamento, medicações, repouso relativo e só. Não existe essa necessidade de continuar medindo o colo. Mas, claro, fiz outros ultrassons para avaliar o crescimento do João Vitor e, graças a Deus, conseguiu tudo bem durante a gestação, todos os ultrassons normais. Além disso, com 35 semanas, eu fiz os meus últimos exames
Então, como eu falei, eu vi que estava com uma deficiência de algumas vitaminas pela minha dificuldade de absorção devido aos desconfortos, né, gástricos. Então, fiz as reposições e também fiz aquele exame temido por muitas gestantes, que é o exame do cotonete. Para que serve esse exame? A gente tem algumas bactérias, várias, né, bactérias na nossa pele, e tem uma em específico que chama Streptococcus do tipo B. Esse streptococo, ele pode crescer ali na região vaginal ou na região anal, e na mãe ele não gera problema nenhum, ele faz parte ali da flora da pele dessa mãe, ela não gera nenhuma infecção, não tem problema nenhum. Mas na hora, né, do parto, se o neném entra em contato com essa bactéria, ele pode desenvolver uma infecção ou uma sepse neonatal. Então, por isso que a gente tem essa recomendação de, com 35 semanas, fazer a coleta desse SUAB, né, que é literalmente cotonete, da região vaginal, da região anal. Muitas mulheres não gostam porque constrangedor, tem que ir pro laboratório sem banho, mas gente, é um exame super simples, super rápido e foi super tranquilo e o meu deu positivo, porque não basta, né, ter o colo curto, ser obstetra, sempre vai ter uma deficiente de vitamina, sempre vai ter um probleminha. Mas enfim, fiquei tranquila em relação a isso, porque eu sei que a única conduta entrei em trabalho de parto ou minha bolsa rompeu, eu vou receber um antibiótico que vai servir justamente para poder proteger a criança, já que para mim isso não gera nenhuma infecção. Então, é até bom saber, né, que o exame deu positivo, que a gente tem como controlar isso e tratar. E além disso, entre 32 e 33 semanas, eu tomei a vacina contra a bronquiolite. A gente sabe que a bronquiolite é uma infecção respiratória que atinge principalmente recém-nascidos, crianças pequenas e que, por ser causada por um vírus, não existe muito um tratamento, medicamento. O tratamento restringe mais a assistência, oxigênio, hidratação. Por isso é uma doença muito grave que leva vários bebês para o CTI. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma vacina que é aplicada na gestante, ajuda o neném a produzir anticorpos contra a bronquiolite. Então, essa vacina tá para chegar no SUS agora no segundo trimestre, mas infelizmente, por enquanto, ela é só particular, mas, né, envolvendo todos os riscos, né, de uma bronquiolite, eu costumo falar que tem coisas que têm um preço alto, mas que o valor é imensurável. Então, fez todo sentido, né, principalmente porque eu trabalho em hospital, em investir em tomar essa vacina. Emoções e sentimentos. Bem, nessa reta final da gestação eu comecei a me sentir até mais tranquila, bem disposta, só que também comecei a ficar um pouco mais sensível. Então, assim, alguns assuntos, algumas coisas começaram a ficar mais florescida, digamos assim, a me fazerem chorar com mais facilidade ou às vezes ficar nervosa com um pouco mais de facilidade. Digamos que eu tive uma sensação de que a minha criança interior aflorou, sabe? Eu já li, né, vários livros antes de engravidar e durante a gestação e vários deles falam isso, né? Quanto é importante a gente cuidar da nossa criança interior e reconectar com traumas e problemas, porque isso tende a ter uma retomada muito grande durante a gestação e realmente eu vivi isso em alguns momentos, assim, de ter algumas coisas mal resolvidas durante a vida, que chegou um momento tipo, nossa, eu preciso dar um pouco de atenção para isso, eu preciso conversar com meu pai, com minha mãe, resolver algumas pendências sentimentais, digamos assim. Então eu senti muito essa questão da criança interior aflorar. E o que eu achei muito importante, né? Porque se a gente vai se tornar pai, mãe, a gente vai cuidar de uma criança. E se a nossa criança não está curada, digamos assim, isso pode afetar a forma como a gente vai lidar com o filho e com os problemas que ele vai ter ao longo da vida. Então, eu fiquei um pouco mais sensível nesse 8º e 9º mês. E agora, né, no finalzinho da gestação, agora no 9º mês, o que eu tô sentindo é uma espécie de mix de ansiedade com agitação. Porque, né, a qualquer hora é hora, pode nascer a qualquer momento, a gente não tem muito como prever como as coisas vão acontecer, já que eu pretendo tentar um parto normal. Então, isso, logicamente, me deixa ansiosa, me deixa agitada, mas o fato também de eu ter todo o conhecimento, né, sobre gestação e parto, ao mesmo tempo que eu fico agitada e ansiosa, eu também fico tranquila, porque eu sei que é um dia de cada vez.
Nesse finalzinho, como eu disse, né, apesar de ter essas questões, né, um pouco sentimentais afloradas, eu me senti muito bem disposta, muito feliz, muito tranquila. Então não teve assim um pior momento assim, igual teve nos outros trimestres, que teve um dia, um evento específico que me deixou um pouco mais para baixo. Mas eu acho que a gente pode colocar em pior momento assim, colocar numa caixa as noites. Por que as noites? Porque agora nesse final de gestação fica muito mais difícil dormir, porque você deita, você começa a ter azia, eu tô com essa inflamação no piriforme, então fica difícil de virar na cama. Se eu fico deitada muito tempo numa certa posição, eu começo a sentir ainda mais dor nessa região lombar. Além disso, à noite, né, quando a gente fica ali em silêncio com a gente mesma, a nossa cabeça começa a pensar muitas coisas, então vem aqueles medos, inseguranças, ai, será que eu vou dar conta, será que eu não vou? Outra coisa que eu tenho feito muito é ler, né, desde o início da gestação. Ler não só para descansar a cabeça e assuntos diversos, livros de romance, por exemplo, mas ler coisas sobre gestação, maternidade. E aí, de vez em quando, me bate uma ansiedade de, meu Deus, eu tenho que ler aqui sobre a amamentação, porque vai nascer a qualquer momento, se eu não terminar de ler e não aprender isso, eu tenho que aprender antes da criança nascer, ou sobre sono infantil, eu tenho que estudar aqui sobre o sono antes da criança nascer, porque depois que nascer não vai dar tempo. Então, os medos bobos e umas ansiedades desnecessárias começaram a aflorar muito na hora que eu ia dormir. Então, eu tinha, né, que me controlar, tentar fazer uma meditação, outras coisas para conseguir dormir melhor. Então, acho que não teve assim um pior momento. Acho que as noites nesse final de gestação têm sido momentos um pouco mais sensíveis, digamos assim. Agora, melhor momento, né? Como eu falei, essa fase da gestação tem sido muito mais tranquila e me trouxe vários momentos, assim, que eu digo que tá ali no top 10 da gestação. Que foram os meus chás de fralda. Eu ganhei um chá de fralda surpresa. No dia, inclusive, eu estava passando um pouco mal, com enjoo, enfim. Mas não consegui aproveitar tanto, mas fiquei muito feliz, né, pelo carinho, pela surpresa. Fiz um chá de fralda que eu mesma organizei, né, com meu marido, que também era o nosso aniversário, então a gente juntou todos os eventos num dia só, fizemos várias brincadeiras, até já coloquei um vídeo aqui no canal sobre as brincadeiras que a gente fez no chá. Foi um momento muito gostoso dessa questão do acolhimento, de ver aquele tanto de amigo, familiar feliz com a chegada do João Vitor, animado, né, com esse momento, dividindo essa felicidade com a gente. Um outro grande e bom momento foi a gente tirar as nossas fotos, né, da gestação. Eu sempre brinco com as mães que tem que tirar foto, porque se um dia a criança encasquetar de falar você não é minha mãe, enfim, você tem que ter como provar, entendeu? Nada contra, jamais, né, com as mães adotivas, mas até a mãe adotiva, quando vai adotar, tira fotinho lá do momento que encontra a criança pela primeira vez. Então é bom ter essas fotografias, né? Hoje em dia a gente está muito digital, a gente quase que nem imprime mais foto, mas é bom a gente ter essas lembranças dessa fase, né? A gente tirou fotos, né, na Arena MRV, porque, né, somos atleticanos, o João Vitor não tem o Vitor no nome à toa. Tiramos algumas fotos também na natureza e foi a madrinha do João Vitor que fez as fotos, então foi um dia muito gostoso. E um outro grande momento, acho que o melhor de todos dessa gestação, foi finalmente chegar nas 37 semanas. Porque uma vez que você passa, né, boa parte da gestação com medo de entrar em trabalho de parto prematuro, chegar ali no termo é um alívio sem igual. Então, muita gestante fala que quando chega no final da gestação você já fica de saco cheio, você já quer parir logo, você não aguenta mais. E isso eu não tô tendo. Tem gente que fica falando, você ficou com medo de ter um parto prematuro, mas aposto que agora esse menino vai nascer com 40 semanas. E eu tô tipo assim, se nascer com 40 semanas, eu tô achando maravilhoso, porque foi tanto tempo angustiada com medo das coisas acontecerem fora da hora, né, mais cedo, que agora se eu tiver que levar essa gestação até 41, eu vou levar feliz, saltitante. E até porque, como eu disse, né, apesar dos desconfortos, da azia, do desconforto gástrico, das dores, eu tenho me sentido muito bem, assim, e tranquila. Então, eu acho que essa reta final, claro que a gente fica, né, um pouco ansiosa para nascer e com um pouco de medo também, mas eu tô tranquila em relação ao tempo, se eu ainda vou ficar grávida mais 1, 2, 3 semanas. Não é uma coisa que tá me angustiando e não tô desesperada com o parto. Agora é a hora que ele quiser mesmo.
Vantagens de ser ginecologista e obstetra. É agora, então, que realmente tem uma vantagem muito grande em relação a outras gestantes, talvez, né, que não trabalhem na área. É entender todos os mecanismos do parto, não só do trabalho de parto, mas do parto em si mesmo, do período expulsivo, porque uma ansiedade muito grande que todas as pessoas têm é justamente o parto, né? O medo da dor, medo de não dar conta, medo de, mesmo que seja uma cesárea, medo da dor depois, medo da cirurgia, da anestesia. E em relação a isso eu tô super tranquila justamente por ter conhecimento. Então eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que vai sentir. Claro, né, que intercorrências podem acontecer no meio do caminho, mas eu também sei que se tiver uma intercorrência a gente vai ter como agir. Então o fato de eu ter uma noção muito boa de todos os mecanismos do parto me traz uma tranquilidade imensa. Não vou falar que não tô com medo de sentir dor, não tô ansiosa. Isso, lógico, né? Sou um ser humano como qualquer outro. Saber o que vai acontecer já me traz muita, né, paz e tranquilidade. Saber que tem recurso, né, para as coisas, tipo, tô com dor, eu posso fazer uma massagem, posso ir pro chuveiro, posso pedir uma analgesia, se tiver que ser cesárea, eu sei todos os passos da cesárea, então ter esse conhecimento me traz muita tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo que eu sou obstetra, eu também me permiti, né, ser um pouco a paciente. Então, nesse final de gestação, eu também continuei, né, o segmento com a fisioterapeuta. E aí a gente teve uma aula muito legal, uma aula / consulta, né, de mecanismos de parto, amamentação. Levei o meu marido e minha mãe também na aula e, mas você é obstetra, para que você foi na aula de mecanismo de parto? Digamos que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente percebe que não sabe nada. Tudo que vem para agregar é importante. Então ela mostrou algumas massagens que podem aliviar a dor, que eu tinha um pouco de noção, mas algumas eu fazia, inclusive, tudo errado. Teve a questão também dela preparar um momento ali de relaxamento, porque, como a gente sabe, né, para entrar em trabalho de parto, para conseguir amamentar, a mãe precisa estar tranquila, porque quando ela está tranquila, ela libera mais ocitocina. Então, ela fez um momento ali de conexão entre mim e meu marido, fez um momento também de relaxamento, e me estimulou, né, a fazer isso em casa também para me ajudar a ficar mais tranquila, para esperar o momento do parto, né, que pode ser a qualquer hora. Então, por último, insight. Então, durante essa gestação eu tive vários, né, insights que eu compartilhei aqui, da importância da gente entender que não tem que ser produtivo o tempo todo, da importância do descanso e de respeitar as pausas, a importância também da rede de apoio. E eu acho que no final o que ficou mais assim evidente é essa questão da vulnerabilidade. Quando a gente fica gestante, como eu falei, algumas emoções, a nossa criança interior tende a aflorar e a gente começa a ficar mais sensível. Isso deixa a gente mais vulnerável, mais irritada, mais emocionada com algumas coisas que as pessoas falam ou fazem. Além disso, essa vulnerabilidade também mostra o quanto que realmente a rede de apoio é importante, que a gente não vai dar conta de tudo sozinho, então a gente vai precisar de pessoas para ajudar. Inclusive, hoje em dia, eu preciso de gente para me ajudar a levantar da cadeira e da cama, por exemplo, porque tem dias que é difícil. E essa vulnerabilidade, depois que a criança nasce, a tendência é ainda aumentar, né? Porque tem a questão da amamentação, tem a questão do sono, é um novo ser humano, né, pra gente se conhecer. E por mais que eu tenha estudado, tenha lido, tenho feito acompanhamentos, depois que nasce é sempre uma caixinha de surpresa. Então isso fortalece essa vulnerabilidade, essa questão de realmente eu posso tentar fazer várias coisas, ter vários conhecimentos, mas eu não vou ter controle de tudo. Então eu tenho que me entregar ao processo mesmo. Foi o que aconteceu, inclusive, em relação ao meu colo curto. Foi um momento que eu fiquei muito vulnerável, né? Muito fragilizada, com medo, mas o que estava dentro do meu alcance já estava sendo feito. Então, não tinha muito mais o que fazer. Era esperar, confiar no processo e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, eu acho que o principal insight que fica é esse, de que a gente fica muito vulnerável durante a gestação, no pós-parto. Então, por isso que é muito importante a gente se preparar para esse momento. Estudar, ler, conversar com amigos, ter alguém para te apoiar, ter profissionais de confiança ao seu lado, porque isso ajuda a fortalecer.
Então, esse foi o diário da minha gestação. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom e importante para mim também compartilhar esses momentos, até porque fica de registro, né, para o meu filho quando ele crescer. Também foi uma experiência que me deixou mais leve, falar um pouco, depois rever os vídeos, o que eu passei, o que eu dei conta, o que foi mais difícil. Foi uma espécie de retrato mesmo da minha vida e do meu crescimento ao longo dessa gestação. Então até sugiro a vocês que façam um vídeo, às vezes até caseiro mesmo, ou uma anotação sobre o que vocês sentiram durante a gestação de vocês. Se você ainda pretende engravidar, não deixa de assistir toda a série, compartilhar com aquela amiga que também está grávida ou querendo engravidar. E agora, né, qualquer hora é hora. Então, como eu disse, eu estou esperando um parto normal. Vamos ver se vai dar tudo certo ou não. Estamos ansiosos, né, pela chegada do João Vitor. Assim que ele nascer, vou procurar dar notícias nas redes sociais, mas eu também prometo voltar aqui no YouTube para gravar um vídeo com ele, para compartilhar com vocês os primeiros momentos da maternidade, porque é um outro ponto, né, que gera muita angústia, muito medo, esses primeiros dias em casa depois que a gente sai do hospital. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal e dar a sua curtida.